Então, gente, hoje eu tô aqui com a lenda Arthur Weck, o dono da editora Weck e o homem que nos mostra os meandros do mercado editorial O brasileiro. Mr. M do mercado editorial. Então tu gosta desse título, né? Pelo menos contigo aqui está sendo, tá sendo aí, só me traz para falar os bastidores, né? Bom, e a gente já fez vídeos épicos, Arthur. A gente fez Sim. aquele da lombada na livraria. Sim. A gente fez, como produzir um quadrinho. Muito obrigado. É que esse é um assunto que eu gosto também de ver como é que tá o mercado editorial tá andando, o que está acontecendo, então eu também gosto de falar sobre isso também, né? Gente, se vocês não conhecem, a editora Weck tem vários títulos legais. Por exemplo, eles lançaram um dos melhores do ano passado, que foi A Infância do Brasil, do José Aguiar. Publicaram também um mais conhecido, acho que um dos mais conhecidos deles, que é o Alena. Publicam quadrinhos, uma linha europeia também, né? Assim como a Alena, o January Jones. E vários títulos, né? Vários títulos. Agora acho que segundo semestre sai mais uns 3 ou 4 nossos de quadrinhos também, bem bacanas. Todos nacionais. Tem também, de títulos nacionais, tem alguns no Catarse rolando atualmente. Sim. O Rafa Pinheiro, ele tá com Silas no Catarse, então dê uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem meu querido amigo João Vitor Palermo, que tá com o Vazio, que, cara, esse quadrinho deve ser simplesmente demais. E um que eu não conheço tanto, Que é o Borne Cartola, que é Cartola. um mangá brasileiro, né? Se pode dizer que é um mangá brasileiro, mangá nacional, Sim. com essa história fechada com quase 400 páginas de mangá. Tudo pra esse ano, né? Tudo pra cima. Se sair o Catarse, né? Desses daí a gente precisa do Catarse sair. Do Borne Cartola, do Silas e do Vazio. Então vamos apoiar no Catarse esses quadrinhos, porque eu quero lê-los. Eu também. Sinceramente. Apesar de eu já ter lido em digital, eu também quero ler em papel todos eles. Então, eu já tinha comentado aqui no canal que eu ia fazer um vídeo sobre a crise nas livrarias. Mas por que não chamar o Arthur para fazer? Nós fizemos, durante a Comic Con RS, inclusive, um painel com o Levi Trindade, onde a gente abordou justamente esse assunto da crise. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar. Eu Sim. aprendi bastante. O Arthur é uma mente sábia e reveladora. Eu também estou aprendendo bastante, porque ninguém sabe muito o que vai acontecer, então tá todo mundo, a gente está tentando captar o máximo de informações possíveis para tentar nadar nesse mar revolto que está agora, sabe? É importante mencionar que esse vídeo está sendo gravado hoje num momento de transição do mercado editorial brasileiro. Sim. Nós temos assim, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer em 2019, porque se vocês estão acompanhando as notícias, nós temos notícias ruins tanto para o lado das bancas quanto para o lado das livrarias. Por exemplo, a JBC e a Salvat estão deixando de distribuir os seus títulos nas bancas. Então pensa que o cara que antes vendia vários títulos da Salvat, agora ele não tem mais. Então a banca já começa a se prejudicar. Temos a editora Abril quebrando. E o pior de tudo, não é só a questão da editora Abril quebrar. O Grupo Abril, ele também é responsável pela maior distribuidora do Brasil. E se a maior distribuidora do Brasil quebrar, é mais uma bola de neve que vai complicar ainda mais a questão das bancas. A gente está num momento de confluência de vários fenômenos culturais acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é a mudança de hábito dos leitores que estão consumindo menos revistas e consumindo mais internet para ler notícias. Então, o que antes você comprava revistas caras para ver as fofocas dos artistas, agora tu vê na internet. Sim. O que as notícias semanais das grandes Veja, Época e tal, muitas vezes você já teve essa notícia durante a semana na internet. Então o jornal do que chega no dia seguinte de manhã, muitas vezes tu já viu a notícia na internet no dia anterior. Então, o que acontece com isso? As pessoas estão comprando menos revistas. Então esse fenômeno de você passar a consumir mais na internet, em princípio, não volta. Esse é um leitor perdido de vez. Mesmo que você tenha a revista de volta, esse cara que agora já está lendo a notícia da fofoca da Caras na internet, não vai voltar a comprar. A outra é a crise brasileira mesmo. Com a crise brasileira, todo mundo com menos dinheiro, todo mundo mais desempregado, você não vai comprar revista, a revista é supérflua. Então você também corta as revistas da banca de jornal. E o terceiro ponto é que hoje você tem um comércio online mais forte. Então antes, algumas coisas que você comprava na banca de jornal, você está comprando no comércio online. Essas três comportamentos juntos fazem com que a banca venda menos revistas. E aí o distribuidor que tinha uma estrutura montada para atender essas bancas também está vendendo menos, começa a ter dificuldades. As editoras que vendem que precisam desses distribuidores, já que ele está com dificuldade, elas também se vendem uma enrascada, que eles precisam dele para chegar nas bancas. Ao mesmo tempo, com menos revistas, os jornaleiros faturam menos. E eles começam a ficar em dificuldades também, porque começa a não dar o suficiente para eles viverem. As bancas começam a fechar. Então começa a banca fechando, o distribuidor recebe menos, começa um ciclo vicioso. Que é a mesma reação em cadeia que a gente vai citar agora na questão dos livros. Das livrarias estão passando por um processo parecido também. O ruim da banca fechar
e que até comentei na palestra com o Levi, é que, por exemplo, quando eu era criança, né, uns 30 anos atrás, a gente ia na banca de jornal e quando a gente via uma revista Mix da Abril, por exemplo, a gente tinha contato com o Homem-Aranha, mas com os outros personagens que estavam dentro daquela revista do Homem-Aranha. Você comprava a revista do X-Men, vinha os quadrinhos dos Novos Mutantes juntos. Você entra, nem tá pensando em levar alguma coisa, você olhava, via uma revista, interessante, eu não conhecia, e levava. No momento que a banca some, isso também complica. Por quê? Porque eu vou ter que despender um tempo para conhecer os títulos para poder pedir online. Então, se eu não sou um leitor ávido o suficiente para fazer isso, provavelmente eu vou desistir de ler uma revista e vou ver uma série no Netflix. Está um clique de distância na minha TV, entendeu? Sim. Então eu começo a ter essa mudança de hábitos também, saindo até da leitura para outras mídias. E já entrando num tópico que a gente na verdade a gente tem vários tópicos aqui, mas a gente entraria nisso nas livrarias. Essa é a importância também da livraria física, Sim. porque é fazer o leitor ter contato com aquele produto e descobrir um produto, porque, como tu falou, é algo cultural tu ir numa livraria, a gente estava discutindo isso antes, e aí ali tu conhece novos produtos. A partir do momento que tu só tem online, tu basicamente fecha o teu conhecimento naquilo que tu já sabe, Sim. daqueles títulos que tu já conhece. Aí, logicamente, eu vou precisar de formadores de opinião, que para me mostrar coisas diferentes, mas só se eu for um cara ávido o suficiente para querer consumir os formadores de opinião também, entendeu? Sim. No YouTube, na internet, senão eu vou ficar preso na minha bolha. Então percebam a importância que existe para uma editora o fato de existir um meio físico. Isso é extremamente importante, no nível incrível, sabe? Porque a editora talvez não consiga sobreviver da venda só online. A venda online, na verdade, está crescendo, mas ainda não substituiu 100% as vendas físicas. Só que no momento que a livraria está cada vez com menos produtos ou não está conseguindo sobreviver e fecha, não necessariamente aquele cara que comprava naquela livraria de bairro ou naquela livraria da cidade, ele vai migrar para comprar online. Então esse que é o grande problema. É que provavelmente você vai ter uma retração de mercado e só vai sobrar os heavy users de leitura mesmo. Um grupo menor disposto a caçar o produto online. A gente já misturou toda a pauta, mas as notícias de livraria seriam o seguinte. A FENAC saindo do Brasil, tu já sabe disso, já é uma notícia mais antiga. Na verdade, ela se vendeu para a cultura. Ela pagou dinheiro para a cultura ficar com as lojas dela e sair do Brasil. Porque senão, normalmente o negócio você recebe dinheiro para a pessoa quando vende o seu negócio. Sim. Ela não, ela deu dinheiro para vender o negócio. A própria cultura, na verdade, agora ela está cheia de promoções, algo que ela nunca fez. Isso é um péssimo sinal. E ao mesmo tempo a gente tem a Saraiva com várias notícias da dívida dela, que vai levar 12 anos para ser paga. A Mitos também está saindo anunciou oficialmente que está saindo da Saraiva, da cultura. E galera, por que isso acontece? Eu acho que é interessante dizer, na verdade eu até esqueci de falar no outro vídeo. O motivo de alguém sair de um ramo, por exemplo, uma editora não lançar um título numa banca, uma editora não lançar um título numa livraria, é porque a livraria não está pagando. Existe no Brasil algo, no Brasil, não acredito no mundo, mas algo que se chama, tu tem mais conhecimento disso, mas é consignação, dá pra dizer assim? Aqui no Brasil tem um modelo de consignação no qual a editora deixa os livros na livraria e aí a livraria só vai acertar normalmente 3 meses depois do acerto, ou seja, quando ela diz, dos seus 10 livros eu vendi 3. Então daqui a 3 meses a editora recebe por aqueles 3 livros que a editora vendeu que a livraria vendeu naquele mês. Sim. Por exemplo, o Arthur vai lá e deixa a Lena na Saraiva, ou em alguma livraria. Essa livraria ela não paga o Arthur na hora, ele não deixa o gibi e já pega o valor que ele precisa para manter a editora. Na verdade ele deixa lá, quando o livro for vendido, no final do mês, acredito eu, em algum momento, a editora vai dar esse valor dos livros que foram vendidos pro Arthur. Não, na verdade a livraria diz pra gente, olha, eu vendi 3 dos seus 10, e aí eu vou mandar um boleto para daqui a 90 dias, 120 dias, para receber esse livro. Então, no processo todo, às vezes vai quase 6 meses entre ter deixado o livro e receber as vendas daquele livro, as primeiras vendas daquele livro. E nesse meio tempo a editora precisa arcar com todos os custos que existem nela, então pensem que o problema é muito maior. E outro ponto é que se agora a gente está tendo notícias disso, é porque esse problema já é mais antigo. Quando o processo da consignação é bem azeitado, é legal, a livraria tem mais produtos para exibir. E depois de um tempo, imagina o seguinte, eu deixei 10 livros esse mês, deixei 10 no outro, deixei 10 no outro. No momento que aqueles livros começam a rodar, tem um prazo para isso, e aí vendeu 3 de um, 3 de outro, 3 de outro, daqui a pouco eu estou sendo acertado 10 também, estou deixando 10 no mês, e ela está dizendo, olha, dos seus títulos variados que você deixou aqui, eu também vendi 10.
Então, depois que esse número se alcança, eu consegui ter a exposição, que eu não teria, porque a livraria talvez não comprasse o meu livro, e ao mesmo tempo, se esse processo está bem azeitadinho, provavelmente ela vai estar acertando, proporcionando os valores legais, sabe, com a editora. É lógico que, como tem algum livro que talvez ela não venda, e vai te devolver um ano depois, lógico que a gente, na consignação, a tomate tem que ser um pouquinho maior, porque tem uma chance do livro não ser vendido e ficar velho dentro da própria livraria, né? E você vai receber o livro um ano depois, na devolução dela, da consignação, já com o livro velho, que já não é mais novidade. Esse é o livro que tem que ir para a promoção, porque hoje é o livro que já rodou na livraria, perdeu saiu, o hype dele, perdeu o hype, e aí você vai gerar um novo hype para a promoção. A grande questão é o seguinte, que todas as livrarias, elas tentaram, é muito ruim para uma livraria que está no shopping, fechar aquele ponto de venda. Por quê? Porque além dos custos de demitir todo mundo, pagar dívidas trabalhistas, se ela sai daquele ponto comercial, fica complicado depois ela não consegue retornar se a crise passar. Então estava todo mundo achando que a crise em 2017, com o Temer, já ia melhorar. Não melhorou. Em 2018 também não entrou melhor, do ponto de vista geral, né? Então o que aconteceu? Todo mundo que estava queimando gordura para se manter no negócio, se manter no mercado, não tinha mais gordura para queimar. E aí, uma dessas começou a não pagar e as outras seguiram o embalo também. E com isso, teve várias grandes redes deixando de pagar ao mesmo tempo. E pensa no valor que existe para uma editora das vendas dessas lojas físicas. Exatamente. É um valor muito absurdo que a editora precisa para se manter. E tem um outro detalhe que é muito interessante. Como a editora não recebe de imediato, ela recebe só 3 meses depois que ela vendeu, eu fiz o primeiro acerto, mandei a conta para a editora, para a livraria, que só vai ser paga daqui a 3 meses. Fiz o segundo acerto, que só vai ser pago daqui a 4 meses. Né? Do mês seguinte vai ser pago mais para frente. Então, na verdade, quando eu começo a sentir que a livraria não pagou, eu já tive 3 ou 4 acertos, 4 meses que eu rodei, que eu mandei acertos. Então não é um só. Acaba que são 3 ou 4 meses que a gente vendeu e não recebeu, até perceber que aquele cliente não está pagando. Nossa! Sim, o rombo é muito maior. Quando tu percebe o rombo, ele já é muito grande. Já é muito grande. E nisso está todo mundo produzindo como se tivesse recebendo. Tudo certo, tudo certo. Então isso gerou também um problema com as editoras, né? Não só do não pagamento em si, mas também da produção que foi feita que não pode ser escoada e também que você perde aquele ponto de venda para colocar o teu produto. Então imagina uma Saraiva tem mais de 100 lojas. De uma hora para outra tu perde 100 pontos de venda que estavam vendendo o teu produto, sabe? De pessoas que circulavam lá, viam tua capa e não te conheciam ou não conheciam o quadrinho, olharam aquela capa, gostaram e levaram, sabe? Arthur, a gente fala aqui, como tu tem uma editora que publica predominantemente quadrinhos, a gente fala aqui, na verdade, a parte de quadrinhos, galera, é um micro espaço dentro de uma imensidão de coisas que as editoras publicam. Então, não fomos nós, leitores de quadrinhos, que lamentavelmente quebramos a Saraiva. Até porque a Saraiva tem um cantinho de quadrinhos, né? Isso não é importante para ela. Se a Saraiva não vendesse quadrinhos, ela estaria mal do mesmo jeito. Na verdade, dentro dessa crise toda, até o setor, dentro dos relatórios dos livreiros que eu acompanhei de vendas, o quadrinhos foi até um dos que cresceu. O que não teve uma queda tão brutal de perdas. Muito porque a entrada da Amazon. A Amazon realmente focou muito em quadrinhos, né? Depois da entrada dela. E teve novos players entrando, produzindo quadrinhos de qualidade, como a Darkseid, a Intrínseca começou alguma coisa de quadrinhos agora também, não? E isso é muito triste, a gente está meio misturando o foco, mas isso é muito triste, porque a gente viu um crescimento absurdo nos últimos anos da produção de quadrinhos, com novas editoras surgindo, tu tem aí, como tu mesmo falou, né, 1000 publicações, tu tem clássicos até eu tenho 4 anos, né, de existência, a VEC é uma editora nova que está publicando quadrinhos também. Então é muito triste que agora eu acho que a gente vai ver, na verdade, um descenso absurdo disso. O que acontece é o seguinte, eu estou com menos dinheiro porque eu não fui pago. O outro, eu não tenho mais um ponto de venda para colocar aquele produto. Então, se eu não tenho mais aqueles pontos de venda, ou de banca de jornal que fechou, ou livraria que fechou, não está pagando, eu vou ter que ajustar as minhas tiragens para a nova realidade. Ou eu não vou lançar, algo que eu acho que não vai ter tanta vendagem assim, ou então eu vou ter que fazer uma tiragem menor, que por sua vez vai deixar o produto mais caro. Sim. Então, na verdade, a melhor maneira de ter produtos baratos
é com tiragens maiores, não com super promoções, né? Esse é o que seria o caminho mais saudável para você ter produtos mais baratos. Tiragens maiores, mais gente comprando, mais gente comentando, os quadrinhos circulando mais, e com isso eles podendo fazer, em vez de fazer a tiragem de 1.000, de 2.000, que fazia 5.000, fazia 10.000, e com isso você conseguir ter preços melhores para todo o mercado. Sabe? Então, até acho que é legal a gente parar e falar um pouco das promoções, que infelizmente a promoção ela é muito boa para nós, leitores, mas ela é péssima para a livraria, porque a gente já comentou em outros vídeos, né, Arthur, que geralmente a editora compra o produto com 50% de desconto. Em média, né? Então, se uma editora vende um quadrinho com 40%, 50% de desconto, ela não está ganhando nada, uma livraria, né? Uma livraria acaba se prejudicando muito com isso. O leitor tem que procurar o que é melhor para ele. Se tem alguém dando uma promoção gigantesca, por que eu vou comprar um livro mais caro se por aquele mesmo valor é porque eu posso comprar 2? Sim. Né? Também não vou dizer pro cara que não fazer isso, né? Não, claro, todos nós temos que aproveitar, mas eu acho que isso gera uma cultura ruim em nós, a longo prazo, sabe? Da gente sempre esperar um desconto absurdo em cima do preço do quadrinho, o que é irreal, sabe? Isso, o próprio Visa Checkout da Saraiva, que dá uma... Outro dia eu comprei algo na Saraiva, eu paguei eu ganhei 66% de desconto. Imagina isso, Arthur, para uma editora, para uma livraria, é horrível. Sim, então, a Saraiva não compra. Imagina o seguinte, para a Saraiva ser saudável dando esse desconto, é sinal de que ela teria que estar comprando das editoras com mais desconto ainda. Sim. Só que se ela está comprando com as editoras com mais desconto ainda, alguma coisa está errada, porque o produto... Como é que você vai dar 70%, 75% de desconto num produto, sabe? Isso é irreal, sabe? Nós não podemos nos acostumar com isso, infelizmente. E, Arthur, temos outro tópico ainda. Tá. Afinal, a Saraiva não quebrou, mas a Saraiva está muito mal. O que prejudicou a Saraiva? Na verdade, como a gente já comentou, tem a mudança de comportamento, tem a crise financeira grande, tem a entrada dos players online. No último balanço da Saraiva, praticamente metade do faturamento da Saraiva já vinha da loja online dela e outra metade das 110 lojas físicas. Né? Então, na verdade, está tendo uma mudança de crise financeira, mudança de comportamento de compra na loja física para compra online. Então pensa assim, as vendas da Saraiva se dividiram em 50% da loja física e 50% da online. Mas para a Saraiva manter uma loja física, é um custo infinitamente maior do que manter a loja online. Até como 70% dos municípios brasileiros não possuem livrarias, provavelmente o que vai ganhar é que essas vendas online vão cada vez crescer mais. Eu imagino que isso seja irreversível. E as livrarias vão ter que se recriar como centros de cultura, como vendendo outras coisas também, para conseguir se recompor. Porque cada vez tem menos gente comprando nas livrarias. Mas são importantes para você conhecer. Eu conversei com vários editores, enfim, pessoas ligadas às editoras. Muitas editoras vão ter que focar, por exemplo, na distribuição própria. A partir do momento que várias livrarias estão quebrando, elas precisam elas mesmas vender os seus livros direto para o leitor, e eu acho que isso vai ser uma tendência. Sim, participar mais, vai ter mais eventos. Na verdade, a necessidade de conhecer livros das pessoas não acabou. Né? Então provavelmente você já vê o aumento dos eventos de quadrinhos, o aumento dos eventos literários no país. Porque o evento é justamente uma forma de substituir a parte física que não vai existir talvez. E as livrarias vão ter que se reinventar como produtoras de eventos, como centros culturais. Ninguém sabe direito o que vai acontecer. A gente só sabe que no mundo inteiro as livrarias estão acabando. Essa crise com a entrada da Amazon e de outros players online está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Na Europa colocaram em alguns países a lei do preço fixo, que não permite descontos maiores de 10% no primeiro ano e não permite frete grátis. Cada país está tentando ver que maneira resolver isso. Alguns estão dando prioridade para tentar fazer as livrarias subsistirem no bairro, na cidade, com a lei do preço fixo, para que a competição não seja tão diferente assim, né, para o leitor comprar online do que comprar na livraria. Então, mas tem outros países que não, que acham que é evolução e deu, sabe? Arthur, aí acho que não sei se tu quer participar dessa parte, mas eu vejo que no futuro a tendência com a queda,
Porque assim, como a gente já falou, é uma reação em cadeia. Tu tem aí as livrarias não pagando as editoras, nisso as editoras vão quebrar, tu tem as editoras, as que não estão quebrando estão diminuindo o volume de produção enfim, de publicações, então automaticamente isso gera um problema para as gráficas. A todo momento a gente está vendo gráficas quebrando. Sim, agora já teve gráficas já quebraram. Imagina o seguinte, não foi esse processo aqui no Brasil, não foi alguma coisa muito gradual. Assim, eu vendia 100 nas livrarias e passei, aí depois de 2 anos passei a vender 90 e o meu online passou para 10, depois passou para 80, meu online passou para 20 e deu tempo de todo mundo se adaptar. Eu acho que nesse ponto as livrarias também demoraram para se adaptar, né? Até teve algumas questões, a Saraiva criou a área online dela, a Cultura chegou a comprar o estante virtual, elas estão fazendo alguns movimentos nessa área também, mas o que aconteceu foi que com essa falta de pagamento, com essa questão nesse momento, foi muito abrupto. Então imagina assim, você vem produzindo 100, aí tua estrutura está toda para 100, aí de uma hora para outra tu toma o calote, perde o ponto de venda, perde o ponto de venda de ser vendido, daqui a pouco você está vendendo 40, 50, 30, ou no que for, muito menor. Mas eu estava com uma estrutura montada para 100, ou tudo bem, essa mesma estrutura servia para 90, para 110, mas não daqui a pouco para 30. Então, o que acontece é que é uma mudança muito rápida do cenário, que não dá tempo de todo mundo se readequar. Então muita gente vai acabar... Então muita gente vai quebrar. Né? As livrarias, provavelmente algumas não vão quebrar, as editoras algumas vão quebrar, ou vão ter que reduzir seu quadro de funcionários, reduzir seu número de lançamentos. Só que o que acontece é o seguinte, quando eu, editora, lanço menos, até a livraria que estava saudável, e faço uma tiragem menor que vai ser mais cara, até a livraria que estava saudável começa a ter menos lançamentos para vender com produtos mais caros. Então ela começa a se complicar também. É uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia absurda. Mesmo, absurda. Sabe? Mas a parte boa de tudo isso é o seguinte: as árvores vão ficar salvas porque é menos gráfica, menos papel Teve até um texto recente que circulou, até brincando dentro da tua brincadeira, dizendo que se o Brasil tivesse apostado mais no e-book, talvez essa crise não fosse tão aguda agora. Como o e-book no Brasil nunca saiu dos 1, 2, 3% de vendas, ou seja, o brasileiro... Porque o e-book não depende de gráfica, não tem toda essa reação em cadeia. E aí então, se tivesse uma aposta, se o e-book tivesse 30% como é nos Estados Unidos e outros países, talvez as editoras não tivessem sentindo tanto agora esse processo. Como o e-book aqui nunca foi algo viável, então está todo o peso em cima do livro físico que está sendo vendido nas livrarias. Galera, quem acha, chutando assim algumas editoras, como o nosso foco é quadrinhos, eu acho que algumas editoras que devem ter facilidade dentro disso, provavelmente a Panini, porque a Panini obviamente detém os maiores títulos, eu acho que é difícil acontecer alguma coisa com a Panini no futuro, como até a gente estava discutindo. Mas a Panini saiu da distribuidora que ela estava, que era Total, que era do Grupo Abril, e está se remontando a sua própria distribuição para conseguir passar por essa crise mais suave, né? Então ela começou a se mexer e isso, por sua vez, também fez a Total perder o título da Panini e se já estava mal, imagina, voltamos lá para o começo do vídeo que a empresa, aquela distribuidora da Abril, a Total, também corre risco de não... E aí se quebrar a Total, como os títulos vão chegar nas bancas? Os títulos da Abril, que são importantes também, né? Outra, a Devir, ela tem vários... Na verdade, a Devir, até aqui na Tutatis, né, aqui de Porto Alegre, na Comic Shop, a Devir é uma das principais distribuidoras dessa Comic Shop. Então a Devir, ela tem meios de fazer os títulos chegarem lá. Então eu acho que as editoras que vão sobreviver são as editoras que têm os grandes títulos, que o leitor vai continuar correndo atrás, e as editoras têm formas de fazer o seu produto chegar nos leitores. Ou principalmente aquelas editoras, por exemplo, nos quadrinhos, já conseguem conversar muito bem com o seu público, né? Como por exemplo a Pipoca Nanquim, que de quadrinhos, que ela consegue conversar, é a editora que melhor conversa com o seu público. Sim. Eu não chego nem perto do que o pessoal do Pipoca Nanquim faz de conversar com o próprio público dos seus livros, sabe? Tem essas questões. Então, a Darkside, que criou já um efeito de colecionador, né, para os títulos dela, que também tem uma linha muito bem definida, né? Então tudo isso ajuda. Tu vê a importância para uma empresa desse contato com o leitor.
Geralmente, às vezes a gente não para pensar o quanto isso pode ser importante. Aí agora, aquelas que dependiam do best-seller, das livrarias, daquela venda ocasional, dos livros de colorir, dos livros de blogueiros, etc. Essas aí vão ter mais dificuldade agora, né? Provavelmente, e cada vez mais elas só vão poder apostar no título que tem certeza que vai conseguir vender no que sobrou das livrarias agora que estão pagando. Gente, o futuro é extremamente sombrio. Na verdade, tenho curiosidade de como as coisas vão ser, sei lá, em agosto de 2019, quando a gente rever esse vídeo e quando tu voltar aqui, né, Arthur? Quando a gente for comentar o que aconteceu. Espero ter sobrevivido a esse tsunami que tá fazendo. Não é ondinha, não é marolinha, é um tsunami que tá vindo aí. Naquele momento, o Dois Quadrinhos já vai ser um canal de venda de churrasquinho. A gente vai estar no futuro. O Arthur vai estar no ramo das piscinas, né? O Arthur vai estar trabalhando com venda de piscinas. Piscinas Tony. Ainda existe piscina. Mas as coisas a gente vai ter que alcançar outros meios para sobreviver. Então, muito obrigado, tá, Arthur? É sempre um prazer te ter aqui. Tá bom, cara? Espero ter ajudado, Vini. Um abração, cara. Um abraço aí. E compre os livros da VEC pra gente sobreviver melhor à crise. Sabe? Links todos aqui embaixo, vazios, Silas, tudo tá aqui embaixo, tá, gente? Fui.